Amigo, amiga, coisa boa, o reencontro com o nosso Conselho de Notáveis. Vamos saber a opinião deles sobre o que aconteceu nos últimos dias, que impactou não só a vida deles, mas a nossa também. E, claro, vamos projetar uma semana que chega com suas expectativas e preocupações. Quem está conosco hoje? O consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedin e os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires. Não esqueça de se inscrever na nossa página, dar sua opinião, dizer que gostou, dedão para cima, que não gostou, dedão para baixo, mas enfim, participe conosco desse que é um encontro atrás de respostas e caminhos para que nós vivamos uma vida melhor. E eu quero saber de você, Manuel Tedin, o que ocupou a sua cabeça nessa semana? Me conte aí. Olha, eu fiquei muito preocupado com o que aconteceu domingo. As manifestações foram muito fracas e, na verdade, foram muito mal organizadas. Mas o que me preocupou não foi especificamente o fato de ter pouca gente. O que me preocupou foi o discurso da oposição de com ele eu não vou, de que com aquele eu não falo, porque foram a favor do impeachment da Dilma, ou eu não ando com pichuleco. Cara, assim, contra os nazistas é Stalin com Churchill, entendeu? A gente está num momento que tem que todo mundo tá junto por uma única causa. Isso me incomodou muito, mas demais da conta. Paulo Fraga, a semana que passou, o que nesses últimos dias ocupou a sua cabeça? Segundo o nosso ministro Roberto da Costa Campos, eu vou me dar o direito de ficar calado, entendeu? Mas eu vou abrir uma exceção, entendeu? Dado a natureza do nosso assunto aqui, e é um pouco do circo que virou a política brasileira, né? E que nesses momentos você vai descobrindo cada vez um pouco mais do perfil e do caráter das pessoas que fazem parte das nossas instituições. Mas o quadro é um quadro extremamente preocupante e ruim, muito negativo, né? Lula Vieira, o que ocupou a sua cabeça nesses últimos dias, meu caro? Me conte. Evidentemente, foram as duas manifestações. Agora, o que me surpreendeu, que para mim foi uma grande surpresa, é a volta de Michel Temer gloriosamente como uma figura importantíssima na política e como prova de bom senso. Ele entra como cidadão capaz de organizar o país e tirá-lo do risco, da iminência de uma convulsão social. Eu acho impressionante essa volta do Temer por cima e com o aplauso de todo mundo, o grande bombeiro da República Brasileira. Foi um dado que me chamou muito a atenção. O resto, a grande tristeza pela manifestação, que demonstrou uma coisa, a divisão da oposição. A oposição fragmentada só interessa a uma pessoa, que é o atual presidente da República. Elísio Pires, e você? O que ocupou você desses últimos dias? Me conte. Eu queria primeiro concordar com o Lula. Realmente, o Temer é uma figura, com todas as ressalvas que possam acontecer, uma figura marcante na política brasileira. Ele foi presidente da Câmara de Deputados 3 vezes. Foi secretário de Estado, foi vice-presidente da República, presidente pelas razões que a gente já sabe. Então, acho que foi um momento muito importante essa experiência dele no sentido de dar essa segurada no bozó, né? Isso sim. Agora, eu queria fazer um outro registro, né, que marca, um número que marca bem esse governo aí em relação à natureza, é que foi divulgado hoje o número de animais mortos no Pantanal em 2020. 17 milhões de animais morreram pelo fogo no Pantanal em 2020. 17 milhões. Saiu hoje a nota. Em 2020. Tudo isso. Então, na realidade, é para fazer uma reflexão em torno da relação desse governo com o chamado meio ambiente, né? Para começar por aí. Eu quero retomar
do começo com o Manuel Tedim para falar de Paulo Guedes. E aí? Ele vai fazer alguma coisa, não vai fazer, ele vai ficar, ele vai sair? O que você está vendo aí? Porque a gasolina nesse preço, 7 pratas aí nesse momento, em alguns lugares mais, outros um pouquinho menos. Mas não, o levantamento da ANP detectou hoje o valor de R$ 7,185. 7,185. Eu não gosto do Paulo Guedes, como vocês sabem. Mas isso não é culpa do Paulo Guedes. Isso é... Não estou falando de culpa. Estou falando, Manuel, refazendo minha pergunta, não estou falando de culpa. Estou falando de uma constatação de um preço de combustível num país que anda sobre rodas, tudo é feito sobre rodas, né? Todas as entregas, todos os mantimentos, todos os insumos, todo o ferramental, tudo é sobre rodas. Raramente a gente voa para entregar alguma coisa ou põe sobre trilhos. Ou seja, uma gasolina nesse preço é impacto no arroz, que subiu 8 vezes enquanto o salário mínimo está estático. Quer dizer, como fazer isso se a marmita do brasileiro é 70% arroz? Como é que Paulo Fraga vai ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, é isso? A inflação, isso sim, tem vários problemas aí para falar de inflação. Um deles é o câmbio, e o câmbio é culpa do Bolsonaro. Eu diria que mais da metade do aumento do câmbio, provavelmente, eu não estudei isso, não fiz a conta, mas a minha intuição diz que mais da metade do aumento do câmbio do dólar, né, a desvalorização do real, tem a ver com a insegurança política do Brasil. Então, enquanto várias moedas não se desvalorizaram em relação ao dólar no último ano e pouco, nenhuma desvalorizou tanto quanto o real. E isso é 100% político, é 100% as bobagens que o Bolsonaro fala, a insegurança política que ele gera, essas coisas de falar de golpe. Cara, dinheiro não quer saber já tem certeza suficiente no negócio. Não quer saber de incerteza política, nem jurídica, em hipótese alguma. Então, uma boa parte disso é câmbio. Tem um movimento inflacionário no mundo inteiro porque teve um desalinhamento das cadeias produtivas, tá? Então, quando houve a retomada, alguns países retomaram antes, os insumos não voltaram a ser produzidos de forma alinhada, então tem um desalinhamento das cadeias produtivas, o que gera a falta de peças, de equipamentos, de insumos, e, portanto, acaba restringindo a oferta, aumenta o preço. No Brasil, agregado a isso, tem a mudança climática no mundo, que no Brasil gerou, esse ano, não tanto ano passado, mas esse ano, gerou uma seca fora do normal. As safras de inverno perderam todas. O café agora também, com as geadas, foi super afetado. Então tem um pouco a tempestade perfeita, mas certamente muito afetada pela postura e irresponsabilidade política do Bolsonaro, o qual o Paulo Guedes não consegue controlar. E ele ainda põe mais lenha na fogueira, fazendo comentários despropositados, não tendo o mesmo compromisso que deveria ter com as reformas. Enfim, o que salva aí é o sobrinho do nosso ministro aqui, que é o Roberto Campos Neto, que tem feito um ótimo trabalho no Banco Central. Não, e outra coisa, essa crise hídrica também está ajudando. Sim, né? Eu não tinha chegado lá ainda, mas quando eu falei das mudanças climáticas, eu ia falar da seca e da crise hídrica, que foi super... que é um resultado da seca, né? Na verdade, é uma consequência da seca que eu estava comentando. Antigamente a gente dizia que não devia culpar o posto pelo aumento da gasolina, né? Agora a gente pode culpar. O posto Ipiranga, é o posto Ipiranga. Deixa eu falar com o Xará, porque o Xará tem contato direto com quem põe dinheiro aqui dentro. E o Brasil só pode crescer, se desenvolver, sair desse buraco com investimentos pesados e vindos de fora. Aqui, o nosso dinheiro aqui não vai resolver a nossa parada.
E aí, Paulo, como é que está essa situação? Me conta, seu xará vai conseguir vender a gente bem aí para o mercado externo? A minha impressão é que, dentro do que o Manel comentou, é de que, obviamente, o ambiente político não favorece em nada a gestão da economia lato sensu, né? Mas, por outro lado, Paulo Guedes se perdeu muito ao longo desse tempo, entendeu? E eu acho que o mais dramático é que ele perdeu a credibilidade, entendeu? Não é só o governo que tem a credibilidade afetada, mas é o ministro da Economia, ele, Paulo Guedes, que por uma postura inteiramente equivocada, por falar de menos, de mais e fazer de menos, está com a sua credibilidade inteiramente afetada, entendeu? E isso compromete a imagem do país e o fluxo de recursos, né? Então, o teu ponto é um ponto absolutamente pertinente e preocupante, porque como o Estado não investe, porque não tem recursos para isso, nós dependemos da iniciativa privada e dos investidores estrangeiros que não confiam na economia e em função dos desdobramentos políticos, entendeu? Então, a gente tem um cenário complexo e de soluções difíceis pela frente, entendeu? Não, Paulo, e com detalhe, no momento em que tem dinheiro sobrando no mercado internacional. Sim, sim, Não, sim. tem trilhões, o que não falta é dinheiro. Porque você tem Falta dinheiro projeto, lá fora. né? Não, você sabe que até Confiança, projeto tem, falta Manuel. confiança. O que falta é confiança, Confiança, entendeu? confiança. Segurança jurídica, entendeu? Aham. E um conjunto de fatores aí que não estimulam, né? E esse é o drama nosso, porque nós temos um país que tem grandes possibilidades, mas a nossa governança não estimula isso da maneira como seria necessário, né? Então, Paulo, isso seria totalmente evitável, controlável, né? Isso é que é muito mais triste, né? Com certeza. Porque isso não está sendo causado por choque externo nenhum. É o Bolsonaro que faz Não. questão de fazer Exatamente. bagunça. E Lula, esse cara quer se reeleger, eu acho, né? Ele acha que é por esse caminho que ele vai conquistar uma reeleição à presidência da República, fazendo só lenha, meu caro? Ele é cercado de pessoas que dizem isso para ele. Por outro lado, é fundamental que ele tenha uma posição desse tipo para continuar mantendo o seu eleitorado, sua turminha. Eu não acredito que ele tenha a capacidade de aumentar o número de seguidores se ele mudar e resolver ter uma outra linha que não seja essa, do bota para quebrar, e esse espírito de arruaceiro que ele tem. Ele é apoiado por quem quer arruaça, ameaças, destrambelhamentos. Quer dizer, ele está fazendo o papel para os quais para o qual o seu eleitorado ou a sua turminha está pedindo para que ele faça. Eu não vejo nenhuma outra solução para ele. Mas, no entanto, ele é um candidato viável porque a oposição a ele é completamente estraçalhada. Quer dizer, está aí os grupelhos que pretendem ter algum tipo de oposição e que se dividem. Tanto ele quanto o Lula estão dependendo dessa aglutinação desse tipo de eleitor que, pelo menos, não pode viabilizar uma candidatura. É isso. Lula, outra coisa também é o seguinte, ele continua sem partido até hoje. Isso. Continua. Então, praticamente um ano da eleição, né, em termos gerais, ele está sem partido. Né? Como é que fica? Eu queria pegar por aí, por você, queria pegar aí por aí. A esquerda não se entende. Vou colocar esquerda e direita porque a imagem fica mais simples de entender. Né? A esquerda não se entende, em compensação, a direita também não, porque o supra-sumo da direita é o presidente sentado na cadeira, que não conversa direito, briga o tempo todo, entra em choque com o Congresso, ou seja, ele não permite nem aglutina forças para um novo mandato. Como é que faz quando a esquerda e a direita não se entendem e não se juntam? Na realidade, eu acho que aí vai ser uma outra coisa, né? O chamado, eu ia falar isso mais tarde, mas vou aproveitar e vou adiantar agora aqui. A chamada terceira via, né? Que eu acho que está virando daqui a pouco, não mais terceira, mas a única via. Tem grande chance de ser a única via.
Mas E quem? já tem nome importante surgindo por aí já, tem vários. Podemos Eduardo até Leite, citar Simone aqui. Tebet. O Eduardo, aliás, essa é a minha dupla, né? Também, a minha também. Eu não Presidente e vice, né? Leite e Tebet. Pronto, está resolvido tudo. E, aliás, ele já começou a campanha, hein? Eu já vi uns três vídeos dele já, bem produzidos, estão muito interessantes. Acho que está crescendo. E o próprio Pacheco continua achando que não é possível, até porque o Pacheco tem uma grande vantagem. Ele pode ser candidato e não perde. Ele tem mais 4 anos de mandato ainda como senador. Portanto, não tem nenhuma perda nenhuma, zero. Vai ter mais visibilidade, se por acaso. Mas o Brasil precisa, mas o Brasil perde, né? Porque não é bom dividir o centro, né? Não, com certeza que não, mas com certeza absoluta, parece que o nosso Eduardo Leite. Aliás, vou dar mais uma notícia. O PSDB de Minas Gerais resolveu apoiar o Leite e não mais o Dória. Decisão de hoje, né? Ou seja, está começando a se formar. A impressão que me dá, olhando o cenário, eu acho que o drama é que anteciparam muito o calendário eleitoral, né? Em vez de se preocupar em administrar um país cheio de problemas e de dificuldades e de desafios, nós estamos discutindo um calendário eleitoral que, nesse momento, não é o mais adequado. De qualquer maneira, eu acho que o desafio de quem está no centro-esquerda e centro-direita, que não faz parte dos extremos, é não deixar fragmentar demais e ter uma perspectiva de ir para o segundo tempo das eleições, né? Porque, seja ele quem for, eu acho que ou com Lula ou com Bolsonaro, se o Bolsonaro for candidato, eu acho que essa outra alternativa tem chances grandes porque reúne um conjunto da população que não quer nenhum nem outro, entendeu? A questão é não deixar fragmentar demais e o segundo tempo voltarem para essas figuras horríveis que a gente tem aí e que estão no cenário político por enquanto, entendeu? Pois é. Tedinho, você que é um homem de números, essa terceira via, é majoritária? Estatisticamente mas o problema é como é que você organiza esse povo que não está nem lá nem cá. Não, e Tedinho, mais um detalhe. Um detalhe a mais, é que a rejeição dos dois é muito enorme, grande. É enorme. Dos dois. Enorme. Mais de 40% de cada um deles. Né? Exatamente. E lembrar o seguinte, quem ganhou a eleição em 18 foi brancos nulos e ausência, né? As pessoas que não votaram. E abstenção. Com certeza. A maioria não tem dúvida nenhuma que está no meio. E dos que votaram no Bolsonaro, mais da metade, provavelmente, se você olhar, que foram 40 e tantos %, né? Isso. A gente... Não, dos votos totais, 36% ou 35%, 20%, mais da metade não vota mais com ele. Então... Com certeza. Não, e uma boa parte votou, não foi nele, votou no anti-PT. É isso. Então, com certeza. Exatamente. É isso. Então, assim, se a terceira via se identificar, se deixar, claro, parar esse mimimi, chegar na conclusão que tem que apostar em e fazer uma coalizão do bem, não tem dúvida nenhuma que ganha. Eu não tenho dúvida nenhuma que ganha. Agora, é um if muito grande, né? Vamos aproveitar que a gente já está fazendo exercício de futurologia aqui para ir para o nosso quadro de fechamento. Meu caro Paulo Fraga, você se liga em quê na semana que chega? Eu estou atento aí a essas coisas que precisam acontecer, né? O presidente do Senado devolver a medida provisória relativa ao marco da internet, que é um absurdo total, a questão da legislação eleitoral, tem muito jabuti aí à mesa e esses jabutis precisam ser colocados para fora, entendeu? E, por fim, é de que as instituições brasileiras funcionem da maneira como se faz necessário. Não dá para continuar convivendo com coisas do gênero que a gente é obrigado a enfrentar no dia a dia da mídia, né?
Meu caro Elísio, o Paulo Fraga é um lorde, né? Ele diz que tem muito jabuti nessa lei eleitoral. Jabuti. É um pé de jabuti, se você olhar, parece uma jabuticabeira. Uma jabuticabeira de jabutis. É impressionante. Eles são muito caras de pau. Deus do céu. Elísio, manda aí. O que te preocupa na semana que chega? Eu me ligo nas terceiras. Terceiras, no plural. Né? Começando pela terceira via e priorizando a terceira dose, que está saindo agora já aqui no Rio. Já está saindo. Estou ligado nas terceiras. Né? O Lula, terceira dose é bem provocante, mas vamos lá. Você se liga em que na semana que chega? Pois é, eu concordo com a terceira, a importância das terceiras. O Elísio pulou na minha frente e me tirou a novidade da expressão. E o que eu tenho notado é que, na realidade, nós esvaziamos a CPI, né? Ninguém mais está falando dela. E eu, no entanto, me ligo. Eu acho que tem testemunhas aí muito importantes que poderão desvendar alguns mistérios dessa República e trazer à tona, trazer para vistas do público alguns malandros que até então estavam acobertados com uma pele de bom mocismo. Eu acho que essa CPI está trazendo os verdadeiros vilões da República. E nisso eu estou bastante ligado. Ô, Manuel, uma coisa, agora eu tenho certeza, com a última novidade que eu soube a respeito da CPI, que ela vai ter uma festa de encerramento maravilhosa, produzida pela Paula Lavigne. Vai ser garoto! Que maravilha! Uma belezura. Pode nada ter testado, mas a festa de encerramento vai ser um festão. Você, se liga em quê, Manuel? Olha, eu acho que a CPI ajudou muito a entender as entranhas desse governo que, além de incompetente, além de fascista, é ladrão. Então, ficou cada vez mais claro isso. Tem todos os vestígios, tem todas as indicações que a própria família do Bolsonaro tem roubado o erário há décadas, né? Fazendo as rachadinhas e tal. Então, a CPI reforça isso, deixa essa coisa mais clara. É incrível, a gente está torcendo pelo Renan Calheiros, né? É inacreditável. Tristeza. Sempre lembrando, né? Na Segunda Guerra era Stalin com Churchill contra o Hitler. É um pouco isso. Estamos juntos aí, com o mesmo objetivo. Direta Já foi a mesma coisa, sem querer comparar, né? Mas enfim, Direta Já também foi um pouco isso. Então, semana que vem tem a coisa da continuação da CPI, que eu acho importante. E vamos ver o que está acontecendo exatamente com essa inflação, né? Tá ficando esquisito esse negócio. E a taxa de juros vai aumentar, o governo, a gente não vai conseguir atrair capital estrangeiro, não tem poupança no Brasil para investimento privado nem público, então a coisa está mais ou menos esquisita, para dizer o mínimo. Mais ou menos é otimismo, né? Agora tem uma nota de otimismo, que é o Rio de Janeiro já está com 95, 96 de adultos vacinados, enfim, e está chegando a 60 e poucos % com segunda dose completa. Talvez até o fim do mês a gente já tenha 70% ou 75% da população na cidade do Rio com as 2 doses. Isso é espetacular. Parabéns, prefeito. Isso. Não tenho dúvida. Meus caros, Manuel Tedim, Elísio Pires, Paulo Fraga e Lula Vieira. Bom demais sempre estar com vocês aqui no Se Liga, que volta semana que vem com novidades, com críticas, com analisar aí para compor um futuro melhor para nós, que é tudo que a gente quer para esse Brasil. Não deixe de se inscrever na nossa página, não deixe de dar seu gostei ou não gostei e fazer sua crítica e dar sugestões de temas para nós. Tempo, abraço para Socorro, maior audiência no YouTube em Socorro. Um grande abraço para Socorro. Socorro! Viva Socorro! Paulo, viva! Semana que vem a gente está de volta.
Até lá!